avançando para o domingo, temos aqui o título O Povo de Deus no Egito. E aqui uma explicação interessante: o livro de Êxodo é chamado em hebraico de Shemot, que significa nomes. Esse título vem das primeiras palavras do livro. Eu já estou com a minha Bíblia aberta, e aqui o capítulo 1, versículo 1, diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que encontraram com Jacó do Egito. Cada um entrou, irmãos, não que encontraram, que entraram. Vou ler de novo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família, e aqui faz a narrativa dos filhos de Jacó, com exceção de José, porque todas as pessoas que desceram foram 70, uma vez que José já estava no Egito. Muito interessante, então, o significado do livro de Êxodo. Significa nomes, por causa deste verso 1. E aqui, os versos iniciais do capítulo 1 até o capítulo 1, verso 1 até o verso 7, nos dá uma informação que, verso 7 especialmente. Produção, por favor, agora eu vou pedir para você colocar Êxodo 1, 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha que coisa interessante. A Bíblia faz questão de dizer que eles desceram para lá com 70 pessoas, mas que eles se multiplicaram em demasia. E aqui, uma coisa interessante para a gente ter uma ideia, mais ou menos, nós vamos encontrar a seguinte cronologia acerca de José, uma vez que aqui está sendo citado. Aos 17 anos, José é vendido como escravo para os seus irmãos. Aos 30 anos, de acordo com Gênesis 41, 46, José comparece diante de Faraó, aos 30 anos. Ele interpreta o sonho. Nós não sabemos quanto tempo aconteceu entre a interpretação dos sonhos de Faraó, das espigas e das vacas, e o início dos 7 anos de prosperidade e, consequentemente, dos 7 anos de fome. Imaginando que isso tenha acontecido na sequência que já José começou a atuar, então temos mais um dado interessante, que é o Gênesis 45, verso 6, nos diz que quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, já haviam passado 2 anos de fome, ou seja, os 7 anos de fartura já haviam acontecido, 2 anos de fome. Se José estava com 30 anos quando interpretou os sonhos de Faraó, ele estava ali ao redor de 39, 40 anos. Quando a gente vai para o Gênesis 50, verso 26, nos é dito que morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Ora, se José estava com aproximadamente 40 anos e morreu com 110, esses 70 anos foram anos de liberdade, de prosperidade do povo e anos de crescimento. Então agora vem a pergunta de número 2 aqui, que vai nos relatar. Vou pedir para a produção colocar aqui o verso 8 e o verso 9 do capítulo 1 de Êxodo. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então se levanta um faraó que não conheceu a José. Nós não sabemos exatamente, mas podemos imaginar quanto tempo isso aconteceu, quanto tempo deve ter sucedido entre a morte de José e esse faraó. Nós vamos falar isso na lição da terça-feira, mas é um exercício para nós pensarmos também. Então isso significa que nem todo tempo de Israel no Egito foi um tempo de escravidão. Muitas vezes nós pensamos, Israel ficou 400 anos de escravidão. Não é isso, irmãos. Quando nós lemos a promessa de Deus feita a Abraão, em Gênesis 15, 3, os 400 anos mencionados ali nesta promessa, vai desde a aliança de Deus, desde o nascimento de Isaac, até o Êxodo, 400 anos. Quando Paulo fala em Gálatas 3,17,
que 430 anos estariam estabelecidos. Isso significa o chamado de Abraão até o êxodo. Então, os dois períodos, o de Gálatas 3,17, com os 430 anos, terminam no êxodo, os 400 anos do Gênesis 15:13 terminam com o êxodo, com a saída do povo de Israel. Todavia, meus queridos irmãos, o início de cada um desses períodos é diferente. O de Gênesis 15:13, a partir do nascimento de Isaac, e o de Gálatas 3,17, a partir do chamado de Deus feito a Abraão. Então, nós temos um período, estima-se que o povo de Israel, desde a descida da casa de José, Jacó e seus filhos e os filhos dos seus filhos, até o êxodo, 215 anos. Desses 215 anos, 70 foram os anos em que eles conviveram com José. Então, ele morreu com 110, ele estava com 40 quando eles foram ao Egito, então, aí 70 anos de paz e algum tempo mais de tribulação, que nós já vamos discutir isso na lição da próxima semana. O texto bíblico, ele nos faz lembrar, então, estas questões, descreve a história dos filhos de Israel de maneira, primeiramente, positiva, de crescimento, mas depois sombria, com um faraó que se levanta e que não conhece. A história, diz aqui para encerrar a lição do domingo, ela destaca que quanto mais o povo, no verso 12, o povo era afligido, tanto mais eles se multiplicaram e tanto mais se espalhavam. E aqui ele faz a aplicação. Não importa as intrigas humanas, Deus é soberano e salvará seu povo, mesmo que as circunstâncias pareçam desesperadoras da perspectiva humana. Isso serve para nós hoje e serve também com respeito ao futuro. Por mais difíceis, por mais escuras que possam ser as horas da noite, isso significa que o amanhecer está mais perto. Isso significa que a salvação está mais perto, que a libertação está mais perto. E quando nós somos chamados a enfrentar também grandes provações, vai significar que Deus estará muito próximo de libertar e salvar e redimir o seu povo. E desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo.